E agora nós voltamos a falar sobre um outro ponto, sobre a manifestação dos caminhoneiros, que também tem impactado, ou corre o risco de impactar diretamente a economia. Para falar sobre o impacto dessa paralisação na produtividade das empresas, nós conversamos com Marcelo Rodrigues, ele que é diretor da MR Express Transportes e também diretor do CETCESP. Bom dia, Marcelo, muito obrigado pela entrevista, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Como nós vínhamos falando um pouquinho antes aqui do início do jornal, você está com alguns caminhões parados em algumas plantas por medo dessa instabilidade nas estradas. Já tem ideia do cálculo do prejuízo que a empresa vai sofrer por conta dessa paralisação que já leva aí 2 dias? Olá, Mariana. Bom dia, William. Bom dia. Muito obrigado pela entrevista. Mariana, a situação é preocupante no sentido do faturamento da empresa, né? Você trava um faturamento da empresa com receio de colocar o caminhão na estrada, com receio do que pode acontecer na questão de vandalismo, na segurança do próprio motorista, na segurança da carga, né? Nosso cliente, temos que preservar a carga, a vida, né? Temos que ter o cuidado na hora de colocar o caminhão na estrada, nesse momento de instabilidade. Marcelo, dentro do fator de montagem de um frete, você tem o fator, como você falou, do risco da perda dessa carga, o tempo do trajeto, combustível. Isso tudo, de alguma forma, ele vai repassar para quem está recebendo esse produto, que vai repassar para o consumidor. Nós vamos começar a sentir esses efeitos a partir de quando? Pois é, William, quando você fala em custo de frete, né? O custo de frete, quem paga é o consumidor final. Isso é fatídico, né? O custo de frete ele é composto pelo custo fixo e pelo custo variável. Você tem o custo fixo, ele já está determinado em algum fator na composição do frete, e o custo variável ele vai aumentando à medida que o caminhão fica parado, né? Então, se você tem uma viagem que dura meio dia ou um dia, você tem isso determinado no fator variável. E se você tem um caminhão em um bloqueio parado desde a noite ou amanhã de ontem até hoje, você aumenta a sua variável, já está aumentando a sua variável 100% de ontem para hoje, né? Então, o custo variável do frete, ele pode aumentar e ele vai chegar na gôndola, ele vai chegar na bomba de combustível, ele vai chegar ao consumidor de alguma maneira. Marcelo, seu ramo atende diretamente os setores alimentício, higiene e limpeza. Nós vínhamos conversando sobre o receio, a preocupação que a MR hoje tem com relação a esse desabastecimento desse consumidor final. Como que está hoje essa preocupação e como você enxerga essa mobilização? Vai se arrastar talvez por mais tempo ao passo desse consumidor final sentir essa necessidade na prateleira? É isso, Mariana. No meu caso, né, especificamente, como eu transporto embalagens, né, para o setor de alimentício, higiene e limpeza, imagina você que a dona de casa vai comprar um sabão em pó no supermercado, hoje tem, né? Então, o supermercado ele mantém um curto estoque de 2, 3 dias, mas a indústria que produz a embalagem para a indústria embalar esse sabão em pó, ela não está embarcando, aí a indústria que produz o sabão em pó, ela vai deixar de embalar e aí vai faltar no supermercado. Então, isso não ocorre hoje, não vai ocorrer amanhã, mas depois de amanhã, talvez, né, daqui 2, 3, 4, 5 dias é que vai se consumindo aquele estoque curto que o supermercado tem até se chegar à cadeia de produção. Então, o ponto que eu gostaria de deixar em atenção é a cadeia de produção, né? Se você não alimenta lá na ponta da cadeia de produção, lá no início da cadeia de produção, você não vai ter o produto lá na ponta. É essa a atenção que nós temos que ter. Hoje nós temos o produto, existe um curto estoque, mas amanhã quem sabe. Marcelo, olhando o mapa das manifestações, nós observamos muita concentração de caminhões no sul do país, Santa Catarina. Você é uma empresa de transporte, certo?
Então, provavelmente na sua empresa de transporte você tem os seus caminhões e usa os agregados, os caminhoneiros. Eu pergunto, nesse trabalho de informação dentro da tua empresa, você como diretor, da onde partiu essa mobilização nacional? Isso foram pontos isolados? Foram partidos políticos? Nós temos pequenas lideranças como Zé Trovão, ou pequena ou grande liderança, enfim. De onde veio esse movimento e por que ele não se sustentou, na sua opinião, no dia de hoje e não está tudo parado? Bruno, na minha modesta opinião, tá? Na minha modesta opinião, eu estou falando aqui como pessoa física, tá? Não falo em nome de nada e de ninguém, de nenhuma instituição. Na minha modesta opinião, iniciou-se como um movimento de uma pessoa física, né? Incitado por supostos líderes, né? São pessoas que não são reconhecidas na condição de lideranças organizadas, né? Para você ser uma liderança organizada, você passa por uma CNTA, que é a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, né? E aí da CNTA vai para a federação, aí da federação vai para um sindicato. Então você tem as entidades organizadas dos autônomos, né? E o que eu vejo, né, é que as entidades organizadas dos autônomos não apoiam nenhum tipo de paralisação. Isso é o que eu vejo até o momento. As pessoas, né, os CPFs que estão incitando essas paralisações, eles têm as suas motivações, né? Talvez políticas, talvez partidárias, talvez de cunho pessoal, né? A relevância da pessoa, né, numa situação como essa, né? Então, se eu saio lá à frente de uma manifestação e tem uma câmera de uma emissora lá, ele me pegou, ele me fez uma entrevista, essa pessoa vai ganhando relevância e essa mensagem vai disseminando pelo WhatsApp, que é uma ferramenta excelente, mas mal utilizada, você sabe onde chegam as situações. Então, e tem uma eu vejo muito isso. Marcelo, quanto a essas informações que você falou, ontem, por exemplo, circulou pela internet um vídeo falando que o presidente da República tinha decretado estado de sítio. Isso era uma mentira, um fake news, e as pessoas estavam comemorando. O que é importante? A gente registrar o que está acontecendo. Por nesse exato momento, a gente está com o Rodrigo Viga no Rio de Janeiro. E o Rodrigo Viga vai trazer informações, por exemplo, daquela região da Reduc. Direto do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Marcelo, continue com a gente que já vai comentar a situação do transportador das empresas de transporte. Marcelo, continuando aqui a nossa entrevista, a gente já se direciona para a nossa pergunta final. Eu gostaria que você comentasse, você também que é diretor do CETCESP, então assim, as entidades e organizações de classe dos transportadores, como o CETCESP ou FETCESP, já soltaram algumas notas de repúdio a toda essa movimentação que vem acontecendo, mobilização por parte desses caminhoneiros. Gostaria da sua opinião e da sua também informação aí como empregador de uma série de motoristas e de caminhoneiros que muito provavelmente receberam essas informações e contra-informações lá na ponta, na estrada. Perfeito, Mariana. Eu tenho a honra, né, e o prazer de participar de entidades do setor, né, de entidades empresariais do setor. Então, estou, neste momento, como diretor no CETCESP. Nosso presidente Taiguara Helou mais cedo já deu entrevista para a Jovem Pan, já se posicionou como presidente do CETCESP. Eu ratifico as palavras dele e também ratifico a nota que as entidades têm feito de repúdio à paralisação. Sou totalmente a favor da nota, né? Eu não gostaria que houvessem paralisações. Eu acho que as paralisações, no momento, elas enfraquecem a economia. Haja visto a queda que houve na Bolsa de Valores ontem, hoje pela manhã já deu uma leve recuperada, mas ainda está muito instável. Imagine você que uma informação de greve, de paralisação de caminhoneiros, a repercussão é geral na economia. Isso é muito ruim para a instabilidade política que nós estamos já convivendo, ainda termos essa questão da paralisação.
Marcelo, agora a gente conseguiu retomar a comunicação com o Rodrigo Viga no Rio de Janeiro, na Reduc, que é o ponto principal ali das manifestações. Viga, nós estamos vendo o trabalho aí, sua imagem aí com o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. A entrada da Reduc que está com problemas, por isso que o trânsito está lento, porque nas informações da CCR Nova Dutra, nós não temos interdições, nós temos alguns pontos de lentidão, e esse é um dos pontos aí no Rio. Exatamente, William. Esse é um flagrante que a gente está fazendo justamente aqui em frente à Reduc, ó. Alguns manifestantes, e tem uma trincheira, tem uma base aqui montada, eles estão fazendo interdição de uma pista desde lá de trás, segurando alguns carros de passeio, alguns ônibus, alguns coletivos. Polícia Rodoviária Federal acompanha à distância, né, essa manifestação que é pacífica aqui na rodovia Washington Luiz, a BR-040, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Mais um ato, mais uma manifestação que acontece aqui no Rio de Janeiro. Tem essa, nesse momento, é um flagrante da reportagem da Jovem Pan. Você vê aí manifestantes com a bandeira do Brasil passando em uma pista. E esse buzinaço que acontece aqui, viu, William? Não é para reclamar do protesto, não. Tem sido uma marca dos atos aqui no estado do Rio de Janeiro desde ontem. É uma sinalização, uma indicação de apoio aos manifestantes, aos caminhoneiros, que acontece, ou que já aconteceu em Campos, no norte do estado do Rio de Janeiro, também em Itaboraí, na região metropolitana, na Rio São Paulo, e especificamente aqui em frente à Reduc. Eles estão carregando essa faixa aqui, ó, caminhoneiros convocam todas as categorias. Eles, pelo menos aqui nesse ponto, nessa base, nessa trincheira em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, estão prometendo um ato ainda maior, mais expressivo, mais robusto nesta sexta-feira, o que eles estão chamando de caminhão zero, só passarinho, aqueles que são essenciais, fundamentais, caminhões ligados a insumos hospitalares, alimentos e também combustíveis. Mas essa paralisação que a gente está trazendo ao vivo, esse flagrante aqui na rodovia Washington Luiz, a BR-040 em Duque de Caxias, já provoca um ligeiro congestionamento ali para trás. As outras pistas também em direção à região serrana do Rio de Janeiro fluem normalmente. A informação que a Polícia Rodoviária Federal tem passado para nós é que não existe mais pontos de bloqueio em todo o estado do Rio de Janeiro, mas os manifestantes prometem dar sequência, dar continuidade o ato em todo o estado do Rio de Janeiro. Como eu disse, viu, William? São 4, 5 pontos desde ontem de concentração em todo o estado do Rio de Janeiro. Você pode ver aí que já há um pequeno congestionamento, uma pequena lentidão aqui em frente à BR-040, nesse momento em que manifestantes estão fazendo o ato, repito, pacífico, ordeiro, aqui num ponto bastante nevrálgico, eu diria bastante sensível dessa rodovia, que fica bem frente, esse ato, bem frente à Reduc, a refinaria de Duque de Caxias, que é uma espécie de hub, né, de entreposto para caminhões combustível, né, caminhões tanque como esses, estão passando aqui nas imagens do nosso cinegrafista Márcio Marzullo. É um grupo de aproximadamente 20 manifestantes fazendo esse ato nesse momento aqui na Washington Luiz, com cobertura ao vivo da Jovem Pan, viu, William? Rodrigo Viga, foi até fazer uma correção, que eu tinha falado sobre a rodovia Presidente Dutra, na altura de Belfor Roxo. O Viga está na Washington Luiz, na 040, para quem vai para a região serrana do Rio de Janeiro, na entrada da Reduc, que é a refinaria ali na Baixada Fluminense. E o que nós estamos vendo na imagem, Viga, é que assim, a pista lateral, ela está com aí, não chegam a 10 manifestantes, que é a entrada da Reduc. Uma das faixas de rolamento estava interditada, agora a Polícia Rodoviária, ela dispersou, mas a pista principal, no sentido, para quem está indo para Juiz de Fora, para a região, para Xerém, a movimentação é tranquila, tanto também para quem está chegando no Rio de Janeiro. O que nós tínhamos era uma pequena concentração lá na entrada da Reduc. E aí o Marcelo, o transportador, pode falar justamente sobre isso. Marcelo, nesses atos nós observamos em alguns pontos, sem querer desmerecer ninguém, sempre falar sobre a importância dessas manifestações para essas pessoas, mas Marcelo, é uma minoria dentro da categoria de caminhoneiros e transportadoras. Ou eu estou errado em falar isso?
É o que nós percebemos também, Will. É o que nós percebemos também. Nós percebemos que são atos difusos, né? Uns pedindo algo relacionado ao STF, outros pedindo algo relacionado ao voto, outros pedindo algo relacionado a combustível, outros se manifestando pró-governo Bolsonaro. Então, eu confesso a você que nós não conseguimos identificar qual é a pauta, né? Eu temo que o governo tenha dificuldade até de achar com quem e com o que negociar, né? Sobre o que negociar, né? Ontem o presidente Jair Bolsonaro emitiu um áudio pedindo aos caminhoneiros que voltem ao trabalho, que ia ser prejudicial ao Brasil se eles paralisassem, e aí o ministro Tarcísio ratificou o áudio do presidente, informou que o áudio era verídico, foi disparado nas mídias, em todos os canais onde eu participo, todos os grupos que eu participo, inclusive participo de um grupo onde está o excelentíssimo senhor ministro Tarcísio. Às 22h30, 22h40, ele emitiu um vídeo ratificando o áudio do presidente. Olha, eu vi, o áudio é verídico, o presidente está pedindo, voltem ao trabalho, vocês vão prejudicar a nação. Enfim, nós não sabemos do que se trata a manifestação. Agora, nós não sabemos também se há alguém usando o caminhoneiro como escudo. Nós não sabemos o que está acontecendo, né? Então, diferentemente de 2018, quando ocorreu aquela greve de 2018, o governo é totalmente estrategista, né? Este governo, o atual governo, composto por uma grande quantidade de militares. Os militares são estrategistas. Então, eu acredito muito que o Ministério da Infraestrutura não vai deixar chegar ao caos. Então, onde se monta um piquete, onde se monta um bloqueio, rapidamente chega a polícia, conversa, entende o que está acontecendo, entende por que estão se manifestando e em algumas horas se libera um bloqueio. São as informações que têm chego a mim, né? Onde há bloqueio, a hora que a polícia chega, desmobiliza. É essa informação que tem chegado. Muito bem, nós conversamos com Marcelo Rodrigues, diretor da MR Express e Transportes. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada pela sua prontidão e informações aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigado, Marcelo.